Imagine uma coisa estranha, uma inteligência artificial, sem religião, sem tradição, sem medo de castigo eterno, lendo a Bíblia inteira, não como um fiel, não como um pastor, não como alguém tentando defender ou atacar, mas como um sistema que faz apenas uma coisa: analisar padrões. Ela não sente culpa, não sente reverência, não sente medo de blasfêmia. Ela apenas lê. Milhares de páginas. Leis, histórias, guerras, milagres, punições, promessas, mandamentos. Verso por verso, capítulo por capítulo. Sem emoção, sem fé, apenas análise. E então ela começa a classificar. O que é chamado de bem, o que é chamado de mal. No início, parece simples. Amar o próximo é bom, trair é errado, ajudar o fraco é virtude. Mas conforme os dados aumentam, algo curioso começa a aparecer, um padrão. E é aqui que a coisa começa a ficar estranha. Porque, para a inteligência artificial, o bem na Bíblia quase sempre aparece ligado a uma coisa muito específica: obediência. Obedeça a Deus, obedeça às leis, obedeça aos mandamentos, mesmo quando você não entende, mesmo quando parece injusto, mesmo quando dói, mesmo quando a ordem parece brutal. A IA percebe algo curioso. Em várias passagens, o bem não é exatamente ajudar pessoas. Não é necessariamente evitar sofrimento. O bem é obedecer. Se Deus manda construir, construa. Se Deus manda marchar, marche. Se Deus manda destruir, destrua. Se Deus manda sacrificar, sacrifique. E isso cria um padrão. Um padrão que a inteligência artificial não ignora. Porque do outro lado existe o mal. E o mal, na Bíblia, muitas vezes não começa com violência. Começa com desobediência. Adão e Eva não cometeram assassinato. Eles comeram um fruto proibido. Lúcifer não matou ninguém. Ele se rebelou. A Torre de Babel não foi construída para destruir ninguém. Ela foi construída para alcançar o céu. E mesmo assim, foi considerada um erro. A IA registra algo curioso. No sistema moral bíblico, a primeira falha não é a crueldade, é questionar, é ultrapassar limites. E então surge uma pergunta desconfortável. Será que o bem, nesse sistema, está ligado principalmente à submissão? E o mal, à autonomia? Mas a análise continua. A inteligência artificial começa a comparar histórias. Em um momento, Deus ordena amar o próximo. Em outro momento, povos inteiros são destruídos por ordem divina. Homens, mulheres, crianças. Para um fiel, isso tem explicações teológicas, mas para uma inteligência artificial, isso vira um contraste lógico. O mesmo sistema moral pode ordenar compaixão e também guerra absoluta. Então, a IA faz o que foi criada para fazer. Ela procura padrões e encontra algo interessante. Quando a ordem vem de Deus, a violência é chamada de justiça. Quando vem de humanos, é chamada de maldade. A diferença não está na ação, está na autoridade que ordena. Isso não é um julgamento religioso, é apenas uma observação estrutural. A IA não diz que a Bíblia está errada. Ela apenas percebe que a moral bíblica funciona de forma diferente da moral moderna. Hoje, muitas pessoas acreditam que o bem é reduzir sofrimento, evitar dor, proteger vidas. Mas na Bíblia, muitas vezes, o bem é cumprir um propósito divino, mesmo que isso envolva sofrimento. E isso revela algo importante. A Bíblia não tenta explicar Deus dentro da moral humana. Ela faz o contrário. Ela redefine a moral humana a partir de Deus. Ou seja, algo não é bom porque parece bom. É bom porque Deus decidiu que é. Para quem acredita, isso faz sentido, porque Deus seria a fonte da própria moral. Mas, para uma inteligência artificial, isso cria um sistema onde o bem depende de autoridade. E isso leva a outra pergunta. Se a moral depende da autoridade, o que acontece quando humanos interpretam essa autoridade? A história mostra guerras religiosas, perseguições, divisões, todos acreditando estar fazendo o bem. A inteligência artificial registra outro padrão humano:
Pessoas raramente acreditam que estão fazendo o mal. Quase sempre acreditam que estão fazendo o bem, e muitas vezes usando Deus como justificativa. Mas então, algo interessante acontece quando a IA chega aos evangelhos. O tom começa a mudar. O foco deixa de ser apenas lei e passa a ser algo mais interno. Jesus fala sobre coração, sobre intenção, sobre misericórdia, sobre amar o inimigo, perdoar, ajudar o fraco, cuidar do pobre. A moral deixa de ser apenas obediência externa e começa a se tornar transformação interna. Para a inteligência artificial, isso parece um ponto de virada no texto. Uma mudança de foco, de lei para consciência, de punição para compaixão. Então ela organiza os dados e percebe duas grandes camadas dentro da Bíblia. Uma camada antiga, baseada em lei, autoridade e sobrevivência de um povo. E outra camada posterior, mais focada em amor, consciência e transformação interior. Para uma inteligência artificial, isso parece quase uma evolução moral dentro do próprio texto. Mas a conclusão dela não é religiosa, nem ateia. Ela apenas observa. A Bíblia não é um livro simples sobre bem e mal. Ela é um retrato complexo de como seres humanos tentaram entender o bem e o mal ao longo do tempo, acreditando estar ouvindo a voz de Deus. E talvez seja por isso que ela continua sendo discutida milhares de anos depois. Porque dentro dela existem ordens que assustam, histórias que inspiram, contradições que incomodam e ideias que mudaram completamente a história da humanidade. Civilizações foram influenciadas por esses textos. Leis foram criadas a partir deles. Guerras foram travadas por causa deles. E mesmo assim, o debate continua. No fim, a inteligência artificial não decide quem está certo. Ela não pode. Mas ela percebe algo profundamente humano. Mesmo depois de milhares de anos, a pergunta continua aberta. O que realmente é o bem? E quem decide isso? Deus? A tradição? Ou a consciência humana? Talvez seja por isso que esse debate nunca termina, porque no fundo, todo mundo acredita ter encontrado a resposta, mas ninguém consegue provar completamente.